tem uma história da sua avó contando para começar a nossa compaixão, uma Conte. pessoa que teve compaixão da minha mãe, Hum. porque minha mãe foi para o ponto de ônibus esperar o ônibus. E no lugar onde ela morava, o ônibus tinha horário marcadinho para chegar, É igual aqui. justamente para as pessoas não ficarem na rua. Então você Uhum. vai para o ponto a hora que o ônibus passa. Hoje em dia Sim. já deve ter mais até aquele negócio de GPS, né, para ver. Hoje você vê no aplicativo do próprio sistema de trânsito. Você vê Então, aonde está o justamente para ônibus. isso. Aí a mulher disse que o homem falou para ela: o que a senhora está fazendo aí? Ela falou: estou esperando o ônibus. Vai para dentro de casa, mulher. O ônibus tem hora para passar, ele vai passar daqui a, sei lá, 13 minutos. A senhora vai ficar aí embaixo, Nossa, vai 20 graus congelar. abaixo de zero. E ela foi o que salvou, porque né, Sim, não. Aqui é a é, mesma coisa. Aqui quando o moço vai. teve compaixão dela. É exatamente a mesma coisa aqui. Eu não pego ônibus na minha cidade, na realidade, mas quando eu vou a Denver, quando eu vou a Chicago, essas coisas, esses lugares tem mais ônibus, igual Nova York. Nova York, você consegue monitorar o trem, o metrô. Aonde que ele tá, em que estação ele tá, se ele vai chegar, se ele não vai chegar. E geralmente tem aquelas plaquinhas. Em São Paulo tem bastante disso, principalmente ali na região da região oeste. Na Oi, Paulista, né? e aí tem aquelas plaquinhas assim, onde tem o número, o nome, né? E quanto tempo falta para chegar naquele ponto. Então aqui tem isso, só que é mais moderno, é pelo próprio aplicativo. Então, tem essa história da minha mãe, da compaixão, que o homem ficou com pena dela, né? E é interessante, assim, a gente começar a falar sobre o assunto, né? Porque a definição de compaixão, A tia Vanina colocou ali, ó, compaixão é algo ela, te cortando. A compaixão é algo tão importante e ao mesmo tempo raro de perceber. isso. E é interessante porque, por outro lado, nós somos os únicos animais que têm condição de ter compaixão. E conseguem, claro, talvez o cachorro nos imite um pouco, né? Cachorro? É, porque o cachorro, muitas vezes você consegue ver, por exemplo, cachorros treinados, que existem cachorros treinados, para perceber que a pessoa vai ter um ataque epilético. Ah, é mesmo. Então, eu já vi que eu estive no churrasco em Bragança, que a criança tinha sumido, e aí foram procurar. Eu não participei dessa segunda parte, mas a criança sumiu, uma criança pequena, de 2 anos. E um cachorro da rua, que era da rua, não é um amarelo, como a gente chama, não é o cachorro de rua. Um cachorro da rua viu que a criança estava, viu que ela ia atravessar a rua, e ela ficava latindo e dando volta em volta da criança, Pra e a não criança deixar. ia dando risada e o cachorro salvando a vida dela. Ah, que Né? fofinho. Eu Cachorro. não sei se a gente pode chamar isso de compaixão, eu acho que não. Porque o cachorro faz isso por Sente. instinto, né? É, Mas eu acho que a compaixão é uma espécie de instinto, porque nós não temos como presenciá-la sem sentir essa capacidade de unir o meu coração ao seu. eu acho que também tem muito a ver com o fato de você se colocar no lugar da pessoa. E você tentar Sim, sentir o que ela está sentindo. sim. Para mim, Mas só compaixão que não tem um pouco. consegue. Você sabe que isso é impossível, né? Claro, até porque somos pessoas diferentes, sentimentos Porque, diferentes. não, às vezes, a gente pode ter. Por exemplo, eu nunca vou conseguir entender o que é ser negro. Sim, Né? Porque até quando, às vezes que eu tomei geral da polícia, foi com respeito.
Nunca vai ser igual. Então, a gente, isso que hoje em dia está muito falando, né, no lugar de fala, né, é uma forma da gente entender a compaixão no nosso dia a dia. Né? Porque algumas pessoas usam esse princípio da compaixão, mas o que eles estão fazendo, na verdade, não é bem compaixão. Eles estão aproveitando para sentar na pessoa e fazer da pessoa um palco para os planos dela. Não sei se dá para entender isso. Sim, 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 sim. Né? Então, você tem pessoas que vivem essa compaixão e tem pessoas que se aproveitam desse sentimento para conseguir mais seguidor, para aumentar o seu espaço dentro da rede, né? É usar da fraqueza do outro para se posicionar, para É, crescer, para. até porque é muito melhor a gente desvalorizar o outro, porque também esse sentimento pode fazer o seguinte, olha, eu não sou capaz de ter compaixão o suficiente para me sentir humilhado como o outro. Entende? Na hora que eu me proponho a salvar, tirar uma pessoa, por exemplo, eu quero tirar uma pessoa da rua. Porque, sei lá, eu acho que a pessoa é melhor quando ela não está na rua, quando ela não toma chuva e tal. E a pessoa não aceita a minha forma de entender o conforto da vida dele, entendeu? Porque as pessoas têm muitos motivos para estar morando na rua. Por Sim. exemplo, dentro das instituições, não existe lugar para casais. Então, casais de moradores de rua que se unem, frequentemente têm que morar na rua. Ou viver Porque se separado. eles forem entrar na institucionalização, eles vão ter que deixar de ser um casal. Porque existem casas para homem e casas para mulheres. Né? Então, o sistema, vamos dizer, público, ele não tem esse cuidado. O, os espaços que têm mais cuidado com essa questão familiar são os espaços ligados à violência doméstica. Porque esses sim acolhem as mulheres com E os filhos. crianças. Né? Sim. É, mas, então, por exemplo, se o cara tem cachorro, o cachorro é a única defesa do morador de rua, às vezes. E tem vários, né? Você vê eles com vários cachorrinhos em volta. Às vezes tem vários. Então, porque eles são também uma forma do morador de rua não ter os seus pequenos pertences roubados por outras pessoas. Né? E eu não sei, aí deve ter isso também, mas aqui, por exemplo, você pode ver um calorão que está agora, você vê um morador de rua com duas, três roupas. Tem. Né? Casaco de lã. Às vezes Porque tem. Eu acho que eles já se ele perderam. tirar, Eles devem ter perdido a percepção, sabe? Da sociedade. Eu não, entendo assim. eles não têm armário, Flor. Não, tudo bem. Mas ainda Eles assim, têm tá que um vestir as roupas calor. que têm. Gente do céu. Eles suportam o calor porque eles têm que sentir, eles têm que vestir e guardar as coisas que são deles. É, aqui, Né? aqui no verão, assim, na cidade que eu moro, eu costumo dizer que eu moro numa bolha. Porque é uma cidade pequena do interior do Colorado. E pequena, assim, entre aspas, tem uma universidade muito grande, então a torna grande por conta da universidade, mas é uma cidade pequena e aqui não tem mendigo. Você não vê mendigo, você não vê, sabe, os doidinhos da rua, você não vê, é muito doido. Tem baixo índice de criminalidade. Pra você ter uma ideia, a gente larga o carro aberto, onde vai, ninguém com a chave dentro, ninguém nem pega, entendeu? E janela aberta. No começo eu ficava, meu Deus, eu tô tão. Ainda eu tenho surtos de cidade grande.
De vez em quando eu falo, ai meu Deus, essa pessoa tá me seguindo. Surtos de cidade grande. Mas quando a gente vai, óbvio, uma cidade maior, né, um centro maior, como, por exemplo, Los Angeles. Los Angeles é absurdo como é igual a São Paulo. As cabaninhas do pessoal no meio da rua, embaixo da ponte, mendigo andando para tudo quanto é lado, 50 mil cachorros, o pessoal com aqueles carrinhos de mercado. Nova York tem bastante. Em Nova York o pessoal usa o metrô para se proteger do frio. Né? Por exemplo, agora que a gente vê pessoas... Denver também tem mendigo, mas não é na mesma proporção de uma Los Angeles, uma Nova York da vida, Chicago, que são maiores centros, né? Até mesmo Boulder, que é uma cidade aqui perto, que tem outra faculdade, outra universidade, é uma cidade onde tem bastante mendigo. E eu falei que eu vivia numa bolha, porque a última vez que eu fui a Boulder, eu fui por um show. E eu morri de medo, porque eu tenho medo desse pessoal, os mendigos que falam sozinho. Eu tenho medo. Eu tenho medo deles acharem que eu sou alguém da imaginação deles e me atacar, sabe? Porque eu já vi muito isso acontecer lá na Praça da Sé. Então, assim, eu morro de medo desse pessoal que fala sozinho. E aí, gente, olha, mas eu me tremia de medo quando eu tava lá em Boulder esperando meu amigo chegar pra gente poder ir no show. E eu assim, meu Deus do céu, chegue logo que eu não aguento, fica que eu morri de medo. Então lá tem essas situações. E aí me veio aquela coisa assim, como é que eu vou andar em São Paulo quando eu for pra São Paulo? E a galera vestida de 50 mil roupas. Agora que tá frio. Tem gente que não tem tanta roupa. Então eu vejo pessoas, tá um frio desgraçado, pessoal de shorts. Com uma blusinha, sabe? Um cobertor só por cima, mas não tem tantas estrutura, né? Tanta estrutura para aguentar o frio, por exemplo, que é muito frio. Você não vê, não dá para ter mendigo na rua, morre de frio. Literalmente morre de Sim. frio. Eu tenho duas coisas que aconteceram que foram legais. Uma delas foi... bom, a primeira foi comigo. Eu tenho um afilhado, além de você, que é o meu único afilhado de Crisma, que é o Eduardo. O Eduardo morou na cadeia um tempo, teve vários problemas, mas saiu voltou à vida civil, né? Vida do dia a dia. Sim? Reabilitou. E... Oi? Reabilitou-se. É, Ressocializou-se. A palavra. então, ele passou pela cadeia daqui de Bragança, que é uma cadeia de ressocialização. É aquela Mas, enfim, que é aquela cadeia que tem alguns lugares no Brasil onde moram alguns números de criminais, né? De pessoas presas por algum motivo, quaisquer que sejam, e aí você vai colocando ele na sociedade aos poucos? É aquela que tem certos números ou é uma cadeia normal? não, ela já é o Cadeia fim do regida por. caminho. Tem uma cadeia Ela que é já é o regida por. fim do caminho dos presidiários. Não é fácil vir para Bragança. Você tem que ter um super bom comportamento, porque a maior parte dos presos aqui trabalham fora e vão para cadeia só para dormir. É o regime semiaberto e aberto. É, né? Então, para as pessoas virem para cá, eles têm que ter bom comportamento nas outras. Entendi. Porque eu lembro de quando eu estava estudando Aqui após. chama, nem chama cadeia, chama centro de ressocialização. Então Porque é o processo daqui. tem um negócio assim que funciona em alguns lugares do Brasil que são, entre aspas, não é regidos, eu não me lembro a palavra agora, mas comandados ali. Ai, não me lembro a palavra em português. APACs. Hã? APAC. Não, não, não. São, tipo assim, são coordenados por um braço de uma igreja, vamos dizer assim. É um braço religioso. E aí faz com que as pessoas se ressocializem, aquela coisa toda. Achei que tivesse a ver com isso. Não, tem um grupo chamado APAC, que esse APAC é uma sigla, não é um nome, não. Uhum. E é um pessoal que, inclusive, dirige várias cadeias do Brasil, como a daqui de Bragança. Aqui de Bragança já foi
dirigido, coordenado pela PAC. Mas agora não é mais, agora é só uma cadeia de ressocialização. Mas Entendi. é essa ideia de ter uma cadeia que não seja, que já seja para direcionar a pessoa para uma vida do cotidiano. Porque tem vários tipos de presos, né? Tem presos que são, sabe, não são criminosos contumados. Tem gente que não, assim, eu conheço um, por exemplo, que não vive fora da cadeia. Eu já ouvi, na época que eu estava fazendo pós-graduação, a gente teve Ele que não, estudar algumas coisas e a professora falava que ela conheceu um rapaz, já era senhor na época, mas que ela fazia ela tomava conta do processo dele quando ela trabalhava no setor da prefeitura e que ajudava uma parceria da OAB com o governo de você ajudar a defensoria pública nos casos e tipo tirar um pouco, desafogar, né, o Estado. E aí tinha um cara que ele saía da cadeia, ela conseguia a liberdade dele, ele voltava. Aí um belo dia ela foi conversar com ele, ela falou: "Mas o que acontece que você eu faço de tudo pra você sair, você volta?" E aí ele falou assim: "Não é que aqui eu tenho comida, eu tenho moradia, as pessoas dentro da situação de cadeia me tratam bem, coisa que na rua talvez às vezes eu passo fome, então eu prefiro ficar preso do que ficar na rua." entender, porque não é à toa que no Evangelho, uma das coisas, né, quais são as coisas que se fala no Evangelho? Vamos lá, no capítulo 25 lá do Evangelho de Mateus, né? Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estava preso e foste me visitar. Né? Então, acho que não é à toa que visitar o presidiário é um ato de compaixão. Né? O padre Júlio Lancelotti esses dias contava que ele foi visitar um rapaz. Porque isso aconteceu comigo e acontece com ele. Claro que aconteceu com ele também. A gente teve um rapaz que a gente estava ajudando ele a voltar para a vida normal, a família dele inteira de criminosos, né? Envolvidos com tráfico, mãe, irmãos e tal. E o irmão dele era um dos chefes do tráfico ali da região, da Brasilândia. Mas ele convivia com a gente. Ele gostava de ficar com a gente, com o pessoal ali do quilômetro 25 da Anhanguera. E aí, um dia, ele chegou chorando, chorando, né, que ele porque tinham matado o irmão dele para conquistar a liderança dele. Olha. Né? E ele falou: não, mas eu não quero mais isso, não posso mais viver essa vida. Né? E aí, então a gente fez todo um trabalho, inclusive fomos conversar com o traficante, porque o traficante começou a infiltrar, tá com você aí, o traficante começou Deus é mais. a, a trazer drogas para dentro do nosso espaço. E aí a gente pegou, conversando com. Fomos nós, uns 3, 4 jovens, quando eu era jovem, mais um padre, e fomos lá conversar com o traficante. Né? E aí até o traficante falou assim: ah, Agora fui você eu mesmo. sabe que se eu quiser eu sumo com vocês todos e mato vocês todos agora e ninguém mais vai saber do que vocês. Misericórdia, eu ia Aí, sair correndo, eu ia falar: "Querido, deixa aí o padre eu tô falou assim: partindo." bom, aí o padre falou: olha, eu sei que você pode fazer isso, mas você também pode me dar um abraço, pode ser meu amigo. Eu aceito a sua amizade. Né? E nisso o cara se debulhou em lágrimas, assim, porque nunca tinha tido alguém que falou para ele: olha, Tá, então eu me aceito mata. você como é. Uai. Né? Então, o,
Papa Francisco, nessa última, não é, como chama, Tutti Fratelli, é uma das encíclicas dele, ele fala que para você, a única forma de ajudar o tirano é tirar do tirano a tirania. Né? Então, na hora que ele falou, tudo bem, eu aceito você como criminoso, mas eu aceito você também como amigo, né? Aquilo foi uma coisa que aconteceu e que nos ajudou a abrir um espaço aonde o próprio tráfico garantia que lá não entraria droga. Pelo menos enquanto estava o chefe do tráfico, esse aí, né? Então, essas coisas elas são interessantes porque você tem que partir de um outro lugar. Você tem que partir de um lugar que é o daquela pessoa. Inclusive, falando da Vanina, fazendo um parênteses, ela colocou assim pra gente: como desenvolver a compaixão. Ela colocou a pergunta? É uma pergunta: como desenvolver a compaixão? Então, primeiro você tem que entender que você não é mais. Acho que é interessante a gente começar a pensar que o primeiro passo para você chegar à compaixão é você começar a sentir como o outro sente. Entender como o outro entende. Ou pelo menos tentar. Porque algumas coisas são difíceis, por exemplo. E você nunca vai sentir o sentimento do outro. Não, mas todas as pessoas podem ser fonte de compaixão. Sim. Porque a compaixão não é um ato religioso. A compaixão é um afeto humano. Você não precisa ser religioso para ter compaixão de alguém. Aliás, muitas pessoas usam a religião para justificar a sua falta de compaixão. Entendeu? Na hora que eu coloco o outro numa caixinha, onde eu digo para ele, você não tem valor, porque você é um criminoso, então você aí perde a possibilidade de ter compaixão. Porque não é só ter compaixão de você, que é linda, maravilhosa. Isso não é meu. Bom. Esse barulho não é meu. Tomei um susto de novo. Então, para você conseguir ter compaixão, é necessário ter capacidade de entender que o ponto de vista do outro é apenas um outro ponto de vista. Entendeu? Que você não pode ver como ele vê, mas você pode perguntar como ele vê. Como a pessoa entende o que ela está sentindo. Tá. O primeiro momento, Santo Inácio sempre fala, ele fala numa das, chama pressuposto inaciano, exercício espiritual número 22. Ele fala o seguinte: para que o bom cristão não erre nunca, ele sempre precisa salvar o pressuposto do outro. Salvar aquilo que o outro acredita. Entendeu? Quer dizer, vamos dizer que alguém pense algo que não funciona do seu jeito. Né? Como deve ter acontecido aí quando você chegou. Tem várias coisas que estão na cultura dessas pessoas com quem você está morando que não são naturais na sua cultura. Então, o primeiro gesto de compaixão é conseguir fazer a pessoa tentar entender como a pessoa entende. Se você, por exemplo, se incomodar com a atitude do outro e houver abertura para você conversar com a pessoa, você deve perguntar como ela entende isso que ela está falando. Porque a pessoa vai falar, por exemplo, para você: você é muito enxerida, sei lá. Entendeu?
você se mete em coisa que não é da sua alçada. Você já deve ter ouvido isso em alguma experiência profissional, né? E aí você tem que falar, mas espera aí, o que é que você está falando? O que é que eu fiz que te fez chegar a essa conclusão? Então você sempre vai perguntar como o outro entende. Pode ser que às vezes o outro entenda de forma errada ou equivocada. Então o primeiro passo é você olhar e tentar entender o que a pessoa está fazendo. Se não conseguir entender, pergunta como entende. Né? Você relatou uma vez, né? O menino falar para você: ah, você precisa abrir e dar espaço. Você está sendo muito invasivo, sei lá. É muito chefona. E aí você fala, não, mas... Aí você pergunta, mas por que você está dizendo isso? Por que você acha que eu fui Se assim? for por um motivo claramente que não faz sentido, ou, por exemplo, um criminoso, por exemplo, não adianta perguntar como ele entende, porque ele entende como criminoso. Aí você corrige com amor. Entendeu? Então, a compaixão, ela tem a ver com você entender o ponto de vista do outro, e no caso do ponto de vista do outro tá errado, corrigir com amor. Né? Tem um livro que chama Imitação de Cristo, que é o livro, uma das fontes que Santo Inácio usou para construir os exercícios espirituais. Então, essa fonte, Imitação de Cristo, ele fala assim: aquelas coisas que você não pode mudar em si ou nos outros, tenha paciência e espere até que Deus disponha de outra forma. Eu tô praticando essa paciência aí. Então, e isso é muito legal, porque isso dá para a gente uma espécie de arma para não entrar nesse jogo da violência, para não entrar nesse jogo de destruição do outro. Porque a nossa tendência natural do status atual do mundo, não só daqui, aí também, de qualquer lugar, o outro é alguém que vai roubar algo que eu tenho. Não é à toa que, por exemplo, os filmes, especialmente entre os jovens que fazem mais sucesso, são os filmes de zumbi. As séries de zumbi. São horrorosas. Mas o que o zumbi faz, Fernando? O zumbi absorve a luz do outro. Não, ele Não, faz. ao contrário. Ele fica falando brain, 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 brain. Ele come o cérebro dos outros. Ah, então. Tem alguma coisa a ver. Eu não sei, eu não sou da turma dos zumbis. Mas é isso que o zumbi faz. Então, o zumbi é um dos nossos fantasmas. É um dos nossos monstros da atualidade. São 4 monstros. Conhece? Já conhece? Acho que você conhece todos eles. O primeiro monstro da atualidade é o zumbi, que é alguém que vai roubar algo que me pertence. Então eu vejo o outro como zumbi. Né? Nas palavras do documento de Aparecida, o outro é alguém com quem eu não identifico e por quem eu não me sinto responsável. Né? Então, o outro é alguém que eu não reconheço como alguém igual a mim, é alguém diferente. Então, esse é o primeiro monstro. O segundo monstro é o fantasma. O fantasma é um monstro
que some na multidão, que é translúcido, que eu não vejo ele como vivo. Eu só consigo ver através dele. E é alguém que eu tenho medo, porque ele identifica algo que me assusta em mim e que eu projeto no outro. Né? Então a gente tem essa figura, né? E a gente tem também uma outra figura muito complicada, que é o Frankenstein. O Frankenstein, do que é feito o Frankenstein? Você assistiu o filme? Não. Não. O Frankenstein, ele é feito de pedaços dos outros. Eu sei que ele é todo remendado, porque eu assisti, por exemplo, o filme de criança que tem Frankenstein, ele é todo remendado, né? Agora, o É. porquê que ele é remendado, nunca fui atrás. Então, é porque ele é feito de fragmentos de partes de outras pessoas. Que o médico juntou essas partes e fez uma nova criatura. E essa é uma outra visão que a gente tem que impede a nossa compaixão. Né? No momento em que eu arrumo desculpa, por exemplo, que eu olho para o outro que tem uma cultura fragmentada, que eu olho para pessoas que não são pessoas completas, são pedaços de gente. E são pessoas que não conseguem entender porque não têm história. Elas não existem como pessoas. Porque ela não se vê como uma pessoa inteira. E esse é o Frankenstein. Né? Então, zumbi, fantasma, Frankenstein, falta um. E não tem a mula sem cabeça que casa com o padre também. Mas não é isso, agora me faltou o último. Eu não sei. Né? Então, a gente tem essa visão. Quando a gente não sai do nosso lugar, tudo que a gente vê fora da gente é monstruoso. Então, quando você teve uma cultura inteira, uma vida inteira, sendo formada dentro de um ambiente de exclusão, né? E numa cultura que faz o seguinte: aqui é o lugar da prostituta, ali é o lugar do pobre, aqui é o lugar do rico, né? E os estudantes eu ponho para cá, os outros eu ponho para lá. Então, uma sociedade que é organizada de forma excludente. Taxativo. E aonde existem pessoas que estão deslocadas. Né? Qual é o exemplo atual? Né? São o pessoal da Palestina, por exemplo. Eles não têm lugar. Eles estão no lugar errado. Só que no tempo de Jesus, Jerusalém ficava na Palestina. Né? E ali os árabes já passaram por aí, e sempre chamou Palestina. E agora, de uns tempos para cá, a gente chama isso de Israel. Né? Então Israel está errado? Não, Israel está fazendo o que todas as culturas fortes fazem, que é ter o seu espaço. Né? Então os palestinos estão errados? Os palestinos terroristas estão errados. A gente não deve fazer terrorismo. Mas não são todos que são terroristas. Então a gente desenvolveu uma ideia de que existem pessoas que são dignas de compaixão e outras pessoas que não entram, não fazem parte desse grupo Baseado que merece a compaixão.
Sim, baseado no estigma da sociedade. É, Essa, entre aspas, discriminação, né? De grupos e pessoas cujos uns recebem e merecem, outros não. A compaixão, entre outras coisas também. né? Por exemplo, os latino-americanos, eles são pessoas que também não têm. Eles têm uma terra, mas eles não têm um lugar dentro do mundo. Porque esse lugar está colocado para os países que exploraram o Sul. Então, nós temos, por exemplo, um tipo de gente que no começo do século XX eram os pobres, eram as pessoas que faziam os trabalhos nas fábricas. Esse tipo de gente não é mais necessário. E o que está acontecendo com esse tipo de gente? Eles estão sendo jogados no lixo. Descartados. E aqui em São Paulo, qual é o lugar que se joga essa gente? Na Cracolândia. Antes eram nos bairros das prostitutas. E agora é no na famosa Cracolândia. Então, essa compaixão, ela não é só uma coisa, ela está muito ligada para muitas pessoas à religião. Só que a compaixão não é um gesto religioso. A compaixão é uma virtude humana. Sim. Compaixão é um humano que se sente com o coração, com, né, paixão, são corações unidos. Eu sei o que passa no seu coração e eu sinto o que passa no seu coração. Então, para eu ter compaixão por você, é mais fácil do que eu ter compaixão pelos teus hosts aí, porque eu não os conheço. Uhum. Mas tenho certeza que do outro lado, eles têm mais compaixão daqueles que eles conhecem. Então, o segredo da compaixão é você se fazer conhecer e se deixar conhecer. E esse é o desafio, porque nós vivemos num mundo, né, que Narciso acha feio o que não é espelho. Então, tudo o que não é espelho do que eu penso, do que eu sou, Não, é estranho a mim e não merece a minha compaixão. Então, esse é o desafio, Fernandinha. Você está aprendendo isso na marra, porque é uma necessidade eu para achei, você ter compaixão por causa do seu serviço. O seu trabalho é um trabalho de cuidado. Ele pressupõe a compaixão. eu achei que eu fosse uma pessoa que tivesse compaixão. Aí, eu vim pra cá, especialmente para cá, e vim descobrir que eu não tenho toda essa compaixão que eu achava que eu tinha. Eu tenho que construí-la. Porque de vez em quando eu tenho ódio mesmo. Sim, mas a compaixão é amar o que você odeia. O Eu aprendi. Pascal, acho que é o Pascal. O Pascal dizia que a única pessoa livre, a única pessoa livre é aquela que é capaz de fazer o que não quer. Porque ela não é escrava nem apenas do seu querer. Dos seus desejos, né? Do seu querer, não é nem desejo. Então, olha, eu conheço uma pessoa, de todas as pessoas que eu conheço, só tem o seu Valdivino, que eu conheço, que deve ter os defeitos dele na vida pessoal, Quem é né? esse moço? Mas não, Esse nome não me é, é estranho. ele é daqui da comunidade nossa. Valdivino, Valdivino. Mas se você chama ele, por exemplo, para o seu Valdivino, você me leva para fazer, sei lá, uma operação, ele leva, ele não quer nem saber que operação você vai fazer. Entendeu?
é uma pessoa que ajuda e não tem, e não dá palpite. Eu sou um pouco assim, sabia? Por- sim, mas você aprendeu a ser assim. Mais ou menos. Eu acho que uma parte de mim sim, porque depois eu me lembro de mesmo quando eu era criança, assim, eu fazer coisas que eu não queria pra ajudar alguém, sabe? Eu me lembro disso. Eu me lembro de uma vez que eu quis dar um casaco para um menino que estava com frio. Aham. E uma criança que estava no banco de trás do meu carro brigou comigo, porque ela falou: como assim você vai dar a sua blusa que você gosta tanto para uma criança que está aí na rua, que você nem conhece, nem sabe quem é? Olha, agora apagou a luz aí. Uai, tá Você ficou acesa. mais escuro agora. Voltou. Hoje essa live tá zicada. Hoje É alarme de alguém. incêndio, é cachorro. Hoje está. Agora eles estão aqui deitados, tranquilos. Gente, eu tô indignada com esse alarme de incêndio. Isso nunca aconteceu em 2 anos. Tô preocupada. Ai, olha só. A Rafa, minha amiga, falou Então, assim: a Fer é mesmo, me ajudou muito sem perguntar nada. Já me deu carona quando eu precisava muito. Muito obrigada. então, é isso, é isso. Mas é verdade. Porque as pessoas, só porque a gente precisa da ajuda dela, eu vivo isso. Porque eu preciso dos outros para tudo. Sim, E muitas vezes eu tenho que me adaptar ao jeito do outro querer me ajudar. Porque cada um quer ajudar de um jeito. do jeito da pessoa, não do jeito que você espera, vamos dizer assim, né? É, E eu me lembro, eu tenho uma então, lembrança grande de uma situação sua, em termos de esperar a ajuda do outro, né? No sentido de você falar assim, preciso que faça X. A pessoa vai lá e fala, ok. Aí ela faz Y. Mas eu tô te ajudando. Não, você não me ajudou, você fez Y. Eu falei pra você fazer X. Não adianta você fazer Y, porque o Y não me ajuda, tem que ser o X. E a pessoa fica brava ainda, que ela fala, eu te ajudei, ingrato. esse deficiente aí, complexado, reclama do bem que eu estou fazendo. Então a compaixão passa por aí, Fernandinha. Então existem aspectos que já são do seu dia a dia. E existem coisas que você tem que aprender, porque ainda está principiante nesse assunto. Sim. Né? Eu tenho em mim E isso a essa. gente aprende, é a vida que vai te ensinar isso, Fernando. Sim, eu tenho em mim essa, entre aspas, bondade. Sabe? Esse lado da compaixão onde eu ajudo. Cara, é meu isso. Eu tenho isso. Eu sou essa pessoa assim. E às vezes nem pergunta. Eu falo, tá bom, você consegue fazer tal coisa? Consigo, vou lá e faço. Qual que é a finalidade daquilo? Eu não sei. E isso às vezes me incomoda, porque eu não quero ser tão disponível. Não, mas o melhor ajudante é aquele que não pergunta, que não tem dor, que não sei o que. E é difícil ser isso, ser assim. Sim. É muito difícil. Sim, porque uma hora dói, uma hora bate. Aí você fala, ah, Não, acho que a experiência vai trazer isso. Né? Por exemplo, com a Vanina, às vezes eu sei que ela está com dor, mas ela me ajuda assim mesmo. sim. Também reclama da dor, mas ela não põe a culpa da dor em mim. Uhum. Nunca fala, eu tô com dor porque você Me fez teve te que virar. movimentar. Entendeu? Porque eu tive que passar É, horas fazendo comida pra você em pé na cozinha. então, acho que isso aí é essa pessoa que é capaz de ficar com uma pessoa que está morrendo de Eu acho câncer, que a Tamarina é entendeu? uma pessoa que tem muita compaixão. Sim, mas tudo isso foi um aprendizado que você passou, que passa pela tua mãe, que passa pela tua avó, que passa pela sua convivência com as pessoas, né? Então isso tudo montou. E aí só para terminar, tem uma última coisa que eu queria falar,
essas experiências, elas são... O Freud dizia, num dos textos dele, chamado Mal-Estar na Humanidade, ou Mal-Estar na Cultura, ele fala que a nossa psique, a nossa vida interior, ela é construída em camadas. Então você tem uma camada, e é como as cidades antigas. As cidades antigas eram construídas uma em cima das outras. Esses dias a Marina mandou uma foto dela lá no reservatório de água que fica em Istambul. Chique, né? E esse é um reservatório que existe desde antes do tempo de Jesus, que era um reservatório de água daquela cidade, de Constantinopla, e que agora chama Istambul. Então, as cidades foram construídas em cima de outras cidades, em cima de outras estruturas, né? E o nosso psique também é assim. Então você tem construídas umas sobre as outras formas de entender as coisas. E durante a tua vida, essas formas, essas coisas foram aflorando e foram sendo cobertas por outras estruturas que você foi construindo para tapar aqueles buracos. Só que às vezes tem pessoas ou coisas que acontecem que são como terremoto. Eles desabam aquela estrutura que está lá embaixo e sai rachando tudo para cima. Eu vi que isso aconteceu com você num determinado período, né? Que você precisou de meses e meses. Ainda preciso desses meses, ainda. Até hoje você faz terapia por causa disso. Eu sim. Né? Então, e dessa mesma forma é a psique humana. Então, mas uma pessoa que nunca teve que mexer com estrutura nenhuma, que nunca teve que negociar nada, que teve um pai que atendeu todas as coisas, e desse pai saiu para um marido que nunca entrou em conflito, que sempre aceitou o jeito de ser, aí essa pessoa fica mais velha, fica difícil de negociar. Sim, porque nunca Eu aprendeu, não né? estou falando de outras pessoas, eu estou falando de mim. Porque às vezes algumas coisas são difíceis de negociar. Entendeu? E aí você precisa lidar com isso. E a compaixão passa por você entender. E assim que você chegar no limite do outro, aceitar esse limite, não por você, mas Sim. para que ele possa entender que é necessário construir uma estrutura nova em cima daquele conceito velho. E é difícil, é uma construção. Leva tempo. E isso Leva, é demanda o desgaste de você estar aberto à vontade de querer. Porque às vezes tem coisas que são jogadas para você e você tem que querer. Não tem outra opção. Agora, a gente quando você chama tem isso, a opção de mexer em umas gavetas que você não quer e não tem necessidade, ela a tá gente chama fechada isso ali. de vida profissional. Então, é difícil. Mas construtivo. É. Mas é importante que a gente trabalhe porque isso é uma coisa humana. Quanto mais compaixão eu tiver, mais humano eu vou ser. E quanto mais humano eu for, mais eu vou viver a minha imagem e semelhança de Deus. Porque uma pessoa boa, ela é inicialmente reconhecida, eu falo, ele é muito humano. Você já deve ter ouvido isso. Sim. Se ele é humano, ele é compassivo. E a compaixão não é uma coisa que se dá dentro do budismo, dentro do cristianismo, em todas as religiões, é transversal. Nós vamos conversar um dia desses com com o monge Enjo, e ele vai A gente tá. trazer um pouco, É trazer shake, é monge. Falta um padre agora. Tem que chamar essas
moças da Umbanda Ah, também. vou chamar o bispo. Médium. Tem que chamar todo mundo. Então, porque é tão importante isso, sim. Sim. Tá na hora da gente terminar e eu tenho uma live. Uma live não. Hoje começa o retiro de advento. É, e tem que ter uma live para uma live. Um Zoom para participar agora, que vai ter uma palestra. Então vamos fechar, vamos encerrar depois desse monte de alarme de incêndio. Tenta aí. Isso aí é alarme de incêndio. Deve estar Claro com que é. defeito. Tem que olhar se não tem uma coisinha no teto. Não, eu vou chamar eles e eles que se virem, que eu não mexo com Ou essas coisas. fuma um cigarrinho aí dentro que o negócio aparece. Olha o Eduardo Fernandes. Chegou no final, mas chegou, não tem problema. Bom, mas é isso. É. Então, nos vemos quarta-feira. Quarta-feira temos a minha amiga, oraculista. E vai ser muito E legal. essa semana, quarta-feira, e na outra semana a gente vai falar sobre essa semana é compaixão, o tema. Oi, Eduardo. E na semana que vem a gente vai falar sobre piedade. Piedade, é verdade, com aquele moço, né? Piedade, nós vamos falar com um seminarista, ele vai mostrar, Isso é vai legal. falar de coisas de piedade lá como é que chama lá a região dele? Piedade, mentira. Não, chama Serindó. Não, porque tem uma cidade que chama Piedade, né? Já seria muito, muito Tem. engraçado. Mas esse é lá no Rio Grande do Norte. Combinado. Acho que fomos bem. Depois que o cachorro, que o alarme, que tudo aconteceu dessa vez, vai dar pra gente editar alguma coisa. E claro, Eu isso aqui é adoro, compaixão. eu adoro Essa coisa é a ao verdadeira vivo por causa compaixão. disso. É para vocês entenderem e terem compaixão da Da nossa live. falta de equipamento. Participem do nosso Apoia-se e aí vamos em frente. Isso. Tá Então bom? tá. Um beijinho. Tchau, tchau. Até quarta. Até.